Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando a solenidade de Todos os Santos. Essa solenidade ela é celebrada desde o século IX e ela se realiza no dia 1º de novembro, missa Todos os Santos. Mas como nos países onde o dia 1º não é feriado, para que todos os fiéis tenham a oportunidade de participar, a igreja transfere para o domingo próximo, para que todos possam participar da solenidade de Todos os Santos. Quem são os santos? Como é que eles se fizeram santos? Como é que eles chegaram a este lugar, né? Então vamos um pouco explicar aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Nós celebramos no dia 2 de novembro o dia de finados. Finado, né? A palavra finado quer dizer aquele que foi ao fim, que terminou, finado, acabou, né? Morreu. Então nós todos um dia seremos finados, todos terminaremos o nosso tempo aqui na terra. Quando uma pessoa chega na morte, ela passa pelo julgamento de Deus. Depois do julgamento, ela pode ser mandada para 3 lugares. O primeiro lugar que uma pessoa pode ser mandada é para o inferno. Vai para o inferno aquela pessoa que viveu aqui neste mundo sem se preocupar com Deus, sem querer Deus. Passou nesse mundo apenas aproveitando a vida, curtindo todos os prazeres, fazendo tudo que dava na teia, não queria saber de Deus, ridicularizava as coisas de Deus, desprezava Deus e os seus mandamentos, foi inimigo de Deus a vida inteira. Uma pessoa que foi inimiga de Deus e morre em pecado mortal, ela vai para o inferno. Uma pessoa que foi condenada ao inferno, nós não temos mais nada o que fazer por ela. Já não tem mais o que fazer. A nossa vida, ela só muda enquanto estamos vivos. Depois a vida continua, mas a partir da morte a nossa vida já é diferente. Nós não temos mais o poder de exercer a nossa liberdade. Sem liberdade não existe mudança. Então, uma pessoa que foi condenada ao inferno, ela está perdida, né? É o primeiro lugar que uma pessoa infelizmente pode ser mandado. Existem mais 2 outros lugares. O segundo lugar é o purgatório. É uma pessoa que amou a Deus, buscou a Deus, sonhou com o céu, era uma pessoa boa, cumpria os mandamentos, rezava, comungava, seguiu e serviu os sacramentos da igreja. Uma pessoa que viveu, mas tinha imperfeições, né? Como a maioria de nós, né? Temos imperfeições, às vezes pecamos, brigamos, xingamos, fazemos coisas injustas, cometemos alguns pecados e até mesmo pecados graves, mas depois nos confessamos, voltamos para Deus, recomeçamos e passamos a vida inteira numa batalha, numa luta. E esse que passou a vida inteira lutando para Deus, por Deus, e quando morreu não estava em pecado mortal, ela então vai para o purgatório, que é um lugar onde ela vai passar um tempo de purificação para poder entrar no céu. Então este é o segundo lugar, e para este lugar nós podemos fazer muitas coisas por eles. Podemos rezar, podemos oferecer a Santa Missa. É por isso que todos os dias, quando está terminando as intenções, a gente reza por todas as almas do purgatório. A igreja reservou um dia para rezar todas as missas só pelas almas do purgatório, que é o dia 2 de novembro. Então é o segundo lugar. E o terceiro lugar é o céu. O céu é a perfeição. É a pessoa que já passou neste mundo, mas ela teve uma vida plena diante de Deus, uma vida que sonha com o céu. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela é uma das santas mais conhecidas. Teresinha, desde criança, já apresentava sinais de santidade, né? Quando ela era pequena, uma das irmãs dela ia parar de brincar, pegou todos os brinquedos dela, já virou mocinha, então não quero mais brincar de bonecas, essas coisas, juntou tudo numa caixinha e mostrou para as 2 irmãs mais novas, Celina e Teresinha.
disse: escolham os brinquedos que vocês quiserem, a partir de agora eu não quero mais brinquedos. Celina pegou uma bonequinha e ficou com ela. Terezinha olhou para a caixa de brinquedo e disse: eu quero tudo. E aí a irmã ficou assim meio horrorizada com ela, né? Como assim, Terezinha? Você vai pegar todos os brinquedos? Ela disse: sim, eu pego tudo porque eu quero o céu todo. Eu não quero só, né? A caixinha de brinquedo é a felicidade, o céu é a felicidade. Então eu quero o céu inteiro. Desde criança ela já dava sinais de santidade. Ela passava horas, ainda quando criança, rezando, sozinha no cantinho do jardim, rezando. E as irmãs iam lá procurar e ela estava quieta lá. Você está fazendo o que, Terezinha? Tanto tempo aqui. Eu estou rezando, estou meditando, né? Estou falando com Deus. A vida inteira nunca se permitiu nem pensamentos pecaminosos, de luxúria, de namorico, de nada disso. A única coisa que ela queria era o céu. Ela queria estar no céu e estar com Jesus. Tanto que depois dos 12, 13 anos de idade, ela já dizia que ela queria ser freira, que ela queria ir para o convento. E o pai, né, a mãe já havia morrido, a mãe dela, e o pai tentando: Terezinha, vamos pensar direito, você é muito jovem, uma moça só pode entrar no convento com 18 anos, você ainda tem 12. Não quero saber, eu quero entrar no convento porque eu sei que lá é o lugar onde eu irei ser purificada para se encontrar Jesus, meu esposo. E ela foi tão persistente que entrou no convento com 15 anos de idade. Depois que entrou no convento, começou o martírio de Santa Terezinha. O martírio porque muitas irmãs não gostavam dela, a humilhava muitas vezes, fazia ela passar por muitas humilhações, recriminava, fazia maldades, como por exemplo, um dia ela está lá limpando a capela, ela gostava de juntar jarrinhos de flores e colocar no altar. E um dia ela juntou um jarro e colocou lá no altar. Uma das freiras passou, quebrou o vaso, e a Madre Superior ia vindo, chegou perto dela e disse assim: o que aconteceu aqui, Terezinha? E ela falou: irmã, não se preocupe, da próxima vez eu serei mais cuidadosa. Não disse que foi a outra que quebrou por maldade, né? Outra coisa que Terezinha fez desde criança, ela fez a penitência de nunca se encostar no respaldo da cadeira. Ela sentava sempre com o corpo ereto e não encostava em momento nenhum da vida, a vida inteira. E aí, quando ela ficou doente, né, com tuberculose, mesmo assim ela queria se manter sentada. A Madre Superiora viu aquilo e disse: olha, eu retiro a sua penitência, a partir de agora você vai sentar e se encostar. E ela, com muita dor no coração, quebrou a penitência que ela havia feito. Pega a tuberculose ali no final dos 23 anos de idade. Com 24 anos de idade, Terezinha morreu. Uma menina que nunca saiu do convento, nunca foi em outros lugares evangelizar, depois é declarada a padroeira das missões, uma mulher que evangelizou, que foi em todos os cantos, mesmo sem nunca ter saído do convento. Poucos anos depois que ela morre, no convento onde ela foi sepultada, né, porque as irmãs, quando morrem, elas são enterradas dentro do convento mesmo, no claustro, né, no jardim do convento. Ela foi sepultada ali, e uma fila, uma multidão na porta do convento, porque queriam levar cartas e colocar em cima do túmulo, queriam deixar flores na porta do convento. Uma menina que nunca saiu de casa. Ela desde criança já foi santa. Terezinha santa, Antônio santo, Sebastião santo, tantos santos que tiveram uma vida extraordinária. Mas também existiram muitos santos que nós não vimos, não conhecemos e que nunca serão canonizados. Nós conhecemos tantas histórias de avós que eram santas avós. Mulher que suportou a vida inteira sendo humilhada pelo marido, algumas que até apanharam do seu marido como esposa, que cuidaram de inúmeros filhos, que deram a vida pela sua casa, que amava a Deus, que rezava, que não reclamava, que não xingava, que não brigava nem caluniava ninguém, muito pelo contrário, viveu uma vida de reclusão, de obediência, de humildade, de santidade. E são muitas. E é por isso que a igreja nessa solenidade, ela louva todos os santos em
principalmente os santos anônimos. Santa Teresinha nós temos um dia especial para ela, Santo Antônio também, e todos os outros santos. Mas existem muitos santos que não tem nem o seu nome registrado no livro das canonizações, e são esses que nós rezamos. Hoje o Evangelho então nos dá a receita de como ser santo. Para você ser santo, o que você tem que ter? Diz o Evangelho de hoje. Primeiro, você tem que ser um bem-aventurado. Bem-aventurança é a palavra, significa feliz, né? Feliz é você que é pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? Pobre de espírito é uma pessoa que tem fé e humildade ao mesmo tempo, extremamente ligadas. Tem Deus como a sua única riqueza. Tem muita gente que tem fé, mas às vezes tem fé e é arrogante, prepotente, soberbo, né? Uma pessoa que tem fé e humildade é uma pessoa pobre de espírito. Bem-aventurados os aflitos, gente que passa por tantas aflições, tantas tribulações, tantas confusões, tantas situações ao longo da vida, traz o coração ferido de tantas aflições e não teve nada nesse mundo que pudesse consolar essa pessoa. Então uma pessoa aflita no céu será consolada. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Uma pessoa que traz mansidão, né? Mansidão não quer dizer uma pessoa boba, tonta, né? Bestona, que cada um faz o que quer. Não, uma pessoa mansa quer dizer, ela traz a mansidão de Deus dentro do seu coração, mesmo que às vezes ela tenha que ir para a guerra com uma arma na mão. Uma pessoa mansa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Tantas pessoas que passam por várias injustiças e às vezes aceita a injustiça como um presente de Deus. Nós estamos cada vez mais acabando com isso, né? Quando nós dizemos, olha, se alguém fala mal de você, vai lá na delegacia, faz um BO. Não aceite isso, não aceite aquilo. Nós somos agora os grandes vingadores, né? Tudo tem que ser esclarecido, tudo tem que ser justificado, tudo tem que ser arrumado. Não levo o desaforo para casa, não vou deixar passar, porque a psicologia me diz que eu tenho. A psicologia me diz que o coração tem um coração puro diante de si, sem malícia com as coisas. Uma pessoa de coração puro. E principalmente, bem-aventurados que promovem a paz, e bem-aventurados que são perseguidos por causa das justiças. E por último, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que foram injuriados, perseguidos e mentindo disseram todo tipo de mal contra ele, porque esse será bem-aventurado no reino dos céus. Então a igreja reza junto com todos os irmãos do céu, mas ao mesmo tempo nos diz, é possível ser santo. Não só é possível ser santo, é preciso ser santo. É preciso lutar pela santidade. A gente precisa todos os dias, diante do Evangelho, diante de Cristo, sermos transfigurados, mudarmos de figuras, né? Porque o que são os santos? Os santos, na verdade, são um outro Cristo. São pessoas que já trazem o dom da ressurreição. A ressurreição já aconteceu na vida dele de tal maneira que ele já interage no nosso meio, ele já está presente no nosso meio, não só lá no céu, mas aqui também estão conosco. Então nós somos todos hoje chamados a viver a santidade e a buscá-la de todo o nosso coração. Que Deus, pelo sofrimento, pelos sacramentos, pelas leis da igreja e pela vida, né? Pela grande tribulação, como diz o Apocalipse de São João, aqueles que passaram pela grande tribulação. A vida é uma grande tribulação, mas a gente tem que aprender a encará-la e a viver com resignação, com amor, com paciência, com bondade, com todos os valores, porque aí nós seremos bem-aventurados, estaremos um dia contemplando Deus face a face. Que o Espírito Santo de Deus nos faça santo, porque não é um trabalho pessoal, uma luta única. Eu me esforço e Deus me santifica. Eu caminho em direção de Deus e Deus corre em direção a mim. A santidade é um trabalho feito por mim e por Deus. Que Ele nos santifique. Amém.